Obrigado à compreensão de todos e de todas. Gostaríamos agora de dar início à última mesa redonda do Brazil Forum UK 2017. É um keynote. A mesa já está composta, a gente só está ajustando aqui os microfones. E gostaria de dizer que a mesa é composta pelo Gostaria de informar a todos que a mesa, que tratará do tema de política, composta por Ciro Gomes, ex-governador do estado de Ceará. Na sequência, nós temos o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor associado da Blavatnik School of Government. Eu peço desculpas porque eu promovi o professor Marcos a associado, quando, na verdade, ele se encontra na condição de professor visitante da Blavatnik School of Government. Na sequência, nós temos quem fará a moderação desse painel, Natália Passarinho, da equipe Brazil Forum UK 2017. E temos, ao lado de Natália, Jacques Wagner, ex-governador do estado da Bahia e ex-ministro da Casa Civil da República Federativa do Brasil. E por fim, nós temos o Dr. Timothy Power, diretor do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade de Oxford. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a Natália Passarinho. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença aqui no painel. Bom, nesses 2 dias de debate, tanto em Londres quanto aqui em Oxford, política esteve presente, foi levantada, o assunto veio à tona de uma forma ou de outra, nas palestras, nos painéis e até nas conversas paralelas do cafezinho do Brasil Forum UK. E não é sem razão que foi também o tema escolhido para, de certa forma, consolidar a série de debates. Todas as relevantes questões trazidas nesses 2 dias, como melhorar a qualidade da educação no Brasil, de que forma garantir equidade de gênero e respeito à diversidade sexual, como gerar crescimento econômico, mas com proteção social e proteção ambiental, enfim, todas essas questões dependem de política, de vontade política, de políticas públicas, mas principalmente de governabilidade, eficiência no uso de recursos públicos e transparência. Os diversos dados trazidos aqui pelos palestrantes e os questionamentos feitos por vocês na plateia, através das perguntas feitas ao vivo e também pela internet, demonstram que mudanças no nosso sistema político são necessárias. E aí algumas questões vêm à tona. Como evitar a paralisia e o alto custo das barganhas no nosso complexo sistema de presidencialismo de coalizão? Como financiar e baratear as campanhas políticas? E, principalmente, que autocrítica os partidos políticos são capazes de fazer pelos caminhos tomados até agora e que propostas têm a apresentar para aumentar a confiança da população nas instituições políticas? Bom, para tentar responder a essas e outras questões, é com muita satisfação que eu anuncio os palestrantes do painel de política. Pela ordem de fala, à minha direita, Ciro Gomes, foi governador do estado do Ceará, ministro da Fazenda no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Perdão, de 1900... Não quer que lembre, não quer que lembre. Perdão. Nossa. Não é que eu não quero que lembre, não, é que eu não fui mesmo. Perdão, foi 1990, perdão. Eu fui ministro de Itamar Franco. Perdão. Gente, desculpa que falha, perdão aí. Não faz mal nenhum. Foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Pronto. É formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Aqui em seguida, também à direita, o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante aqui da Blavatnik School of Government.
É professor de Relações Internacionais da FAAP, em São Paulo. Já produziu diversos artigos, tanto sobre política internacional quanto sobre política brasileira. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Direito pela Cornell University e mestrado também pela Johns Hopkins University. Aqui à esquerda, Jacques Wagner, que é atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, estado que governou por 2 mandatos, entre 2007 e 2014. Durante o governo Lula, foi ministro do Trabalho e depois de Relações Institucionais. No governo Dilma Rousseff, assumiu os Ministérios da Defesa e depois da Casa Civil. E aqui à esquerda, o professor Timothy J. Power, que é diretor do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. Ele é formado em Ciência Política pela Universidade de Massachusetts, mestre em Estudos da América Latina pela Universidade da Flórida e doutor em Ciência Política pela Universidade de Notre Dame. Produziu vasta e rica literatura acadêmica sobre o Brasil, especialmente sobre presidencialismo de coalizão, democratização e instituições políticas. Muito obrigada a todos pela presença. Cada palestrante tem 15 minutos para falar e eu peço encarecidamente que esses minutos sejam respeitados, justamente para garantir a participação das pessoas aqui no palco. Passo a palavra, então, para o ex-governador. 5 minutos? Vai ter aviso, vai ter placa na frente. Tem, ótimo. Pronto. E eu posso interromper aqui elegantemente. Bom, Natália, boa tarde a você, eu cumprimento, para cumprimentar, muito agradecido e honrado pelo privilégio de ter sido convidado para estar aqui. Cumprimento a vocês pela extraordinária iniciativa, já destacada por muitos, mas é dramaticamente importante que a gente ponha em relevo para o nosso país a necessidade de nos encontrarmos como brasileiros, ainda que pensemos diferentemente uns dos outros. O Brasil hoje está rachado em ódios, em fragmentárias correntes de opinião, e sectarismos e moralismo de goela. Enfim, isso não é bom conselheiro para um país tão desesperadamente carente de uma reflexão estratégica sobre a complexidade da nossa vida e da nossa inserção internacional. Portanto, parabéns a vocês da London School, parabéns a vocês de Oxford, porque estão fazendo o que não está acontecendo no nosso país. Como diz o padre antes da oração, oremos, eu não quero dizer oremos, dizer pensemos. Eu quero dizer isso porque eu não vim hoje atrás, como os políticos costumam fazer, e é legítimo que o façam, por buscar simpatias. Eu estou pedindo que a gente pense um pouco, ponha de lado um pouco nossas convicções e intransigências, para a gente raciocinar um pouco, fora das simplificações exóticas que não guardam a menor coerência com a complexa, contraditória e ininteligível vida brasileira. Isso vale para qualquer ângulo. Por exemplo, eu não conheço um paper sequer, talvez Oxford possa ser a primeira a produzir, que reflita sobre as consequências na política monetária e fiscal britânica, se houvesse, em apenas 8 anos, 2 desvalorizações da Libra de 45% e de 74% em apenas 6 anos. Em 60 dias aconteceram essas 2 desvalorizações. Não há um papel que eu conheça. Qual é o efeito? Porque na medida em que isso se transmite para preços relativos com certa instantaneidade, aprendi com o professor André Lara Rezende desde sempre, né? Você tem uma miragem de inflação e aí se atira com taxa de juros e o país hoje, simplesmente com a maior taxa de juros do mundo, vivendo a pior depressão da sua história econômica. 14 milhões e 300 mil desempregados, mais de 9 milhões de brasileiros empurrados por biscate, para a informalidade, para o trabalho reprimido no meio da rua, e a gente repetindo ideias que podem ter, eu digo sempre, Hayek é Hayek, Adam Smith é Adam Smith, Keynes é Keynes, e a gente precisa estudar, precisa ler, vocês são o menos de 0,5% top do top do top, precisa estudar tudo isso, mas ao olharem para o Brasil, pensemos. O tema agora não é esse da grande estratégia nacional, é a questão da política. Eu quero fazer uma primeira provocação para pensarmos. O nosso país, por isso eu fui mal educado aqui no painel anterior, nosso país é um país autoritário, nós não temos a menor aptidão democrática. Temos muito ridícula tradição democrática, quase nenhuma tradição democrática. Tenhamos clareza disso, para não ficar nos auto-referindo, por vocação à geração de vocês, 25 anos, mais ou menos, do ponto de vista eleitoral, viva a democracia. Mas já a minha metade foi sem. Eu tenho 60 anos, vou entrar esse ano 60, metade foi sem democracia. E assim, a longa história brasileira, se nós só supusermos que o atual presidente da República não está aí eleito pelo povo, que é o que eu penso, para mim o Brasil está sob um golpe de Estado, porque há um
um afastamento de um presidente da República que não cometeu crime de responsabilidade. E no presidencialismo é a única circunstância na qual se pode interromper um mandato, salvo a renúncia e morte, né? Pois bem, então já não temos mais o primado do voto popular, que é o democratos, né? O governo do povo, já não temos mais. Mas se nós tomarmos esse elemento como verdadeiro, nós temos o mais longo período de vivência democrática brasileira em todos os tempos, 27 aninhos. Antes só tivemos estabilidade lá atrás com Dom Pedro II, que teve aí 42 anos de estabilidade, mas não era propriamente uma democracia. Era um império com poder moderador, exercido muito moderadamente pelo imperador, que era um iluminista, e num período no qual o Brasil teve muita estabilidade e muito progresso humano. Salvo isso, a nossa história, a recente, por exemplo, 30, 32, 35, 37, 46, 64, 68, é tudo uma história de golpe, de violência política e tal. Temos essa primeira clareza para não tributar o nosso povo e as nossas jovens, recém-formadas instituições democráticas, com um defeito mais agudo do que elas têm. Mas também para nos libertarmos das ilusões vãs de que alguma engenhoca há no direito internacional comparado, na literatura de ponta, ou na experiência internacional, na prática de qualquer que seja a nação, que há algum conjunto de engenhocas institucionais que vão substituir um cidadão não treinado, não capacitado no ambiente democrático. Um cidadão que, por premissa, não tem informação. Um cidadão que, por premissa, arbitra a política como um exercício de podridão e de privilégio e, diante dela, se vê ou como objeto ou como cliente mal satisfeito. Então, não adianta, não haverá essa institucionalidade. Tenhamos clareza disso. As instituições em vigor hoje no Brasil foram recém-constituídas. Nós estamos na Grã-Bretanha. Sabe quando é que nós estamos? As nossas instituições centrais, elas foram, aspas, democraticamente constituídas ontem, em 1988. Uma constituinte livre, soberana e democrática. E essas são elas, as instituições que estão 100% sob cheque, professor Timothy. 100% sob cheque. O Brasil não gosta do seu modelo político, não gosta do seu modelo fiscal, não gosta do seu modelo previdenciário, não gosta do seu... Tudo foi constituído ontem. O seu modelo tributário, nada no Brasil serve. Tudo está... Porque nós alimentamos uma ilusão de que sem treinar o exercício cidadão continuamente, nós vamos ter alguma engenhoca que um déspota esclarecido um dia vai fazer e ciclicamente a gente copia a engenhoca de uma modelagem exótica que não guarda coerência nenhuma com o Brasil. Essa é uma premissa de fundo do meu raciocínio. Eu estou vindo de lá para cá. Não é verdade, penso também comovidamente, que o nosso grande problema seja a qualidade intrínseca dos nossos congressos. Porque senão pareceria, nós teríamos que obrigatoriamente responder uma pergunta. Nos dois recentes ciclos de poder, por isso que eu estou pensando, pensemos fora das nossas simpatias e antipatias. Nos dois recentes ciclos de poder, do PSDB com o Fernando Henrique, esse um déspota esclarecido, lido, um cara que tinha uma liderança intelectual importante no país, que vem da universidade, que é um cara respeitado, enfim, respeitável, poliglota, etc, etc. Ou um líder popular extraordinariamente exuberante como Lula, nesses dois ciclos, não houve uma proposta sequer de desenho institucional novo que a gente pudesse ter dito, olha, propuseram e não passou no Congresso. Portanto, a sede do constrangimento é o Congresso. Isso é mentira, não aconteceu. Enfim, não aconteceram essas propostas. Temos clareza. O Fernando Henrique, na hora mágica que o presidencialismo, que é uma institucionalidade em si, de impasse, eu tentarei pesquisar consigo essa opinião, o presidencialismo no primeiro ano é mágico. Você praticamente tem um cheque em branco, assim, despolitizado, autoritário, mas cada presidente da República, o Collor tomou posse, absolutamente inorgânico, sem maioria, sem partido, sem deputado, sem senador, sem coisa nenhuma, fez um empréstimo compulsório, que foi chamado de, sequestro da poupança, na verdade a natureza era um empréstimo compulsório, que pela Constituição só pode ser feito por lei complementar, ele fez por medida provisória, o Congresso engoliu, aprovou, o Judiciário repugnou todas as milhões de ações que entraram flagrantemente às arbitrariedades do Collor. Eram ilegais e o Judiciário, por conta da onda quase fascista de poder total que o presidente adquire quando se recém-constitui. O Fernando Henrique usou esse momento mágico para tirar da Constituição brasileira a distinção entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira colocada no Brasil. Foi só essa a reforma que passou, acho que por unanimidade. E o Lula, eu brinco sempre para provocar, a única reforma que fez, que valeu para o país todo, foi a tomada de Três Pinos, né? O resto eu não conheço nenhuma reforma institucional, com todo respeito ao meu querido amigo Jacques Wagner, nós estávamos juntos lá e tal. Mas assim,
reforma mesmo, que valeu para todos e que o Temer não vai poder desfazer tão fácil, é a tomada de 3 pinos e mais nada, né? Isso então nos remete a uma reflexão. E a reflexão básica é a seguinte: nós copiamos, violentando a nossa própria tradição de estabilidade no parlamentarismo com Dom Pedro, nós copiamos a institucionalidade presidencialista americana. E temos replicado essa institucionalidade presidencialista americana, com 3 atipias pelo menos. Primeiro, os americanos evoluem de uma confederação. Nós somos um país que evolui de Estado unitário. Segundo, os americanos têm uma tradição, né, anglo-saxã de direito consuetudinário. Nós adotamos a tradição portuguesa de direito positivo. Tudo está escrito. Qualquer besteirinha hoje está na Constituição com status de 3/5 de imutabilidade, porque é um sistema de Constituição rígida. E terceiro, o sistema norte-americano dá ao presidente da República apenas e tão somente o poder para as relações externas, a guerra e a diplomacia. O resto, todo o viver cotidiano americano é local. No Brasil, nós temos uma lógica de impasse derivada de termos copiado, colado um sistema presidencialista com essas atipias, de maneira que nós temos o seguinte monstro, que é um órgão que detém o monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade pela sanidade dos negócios de Estado, nem pela qualidade do viver interativo da sociedade com as políticas públicas. O parlamento brasileiro não tem nenhuma responsabilidade como o parlamento britânico. Cai o parlamentarismo, cai o gabinete. Se ele fizer uma bobagem de reduzir imposto e aumentar benefícios, e isso gerar uma iliquidez, uma insustentabilidade, isso imediatamente aparece e o gabinete cai. Além do primeiro-ministro estar se explicando diariamente para o conjunto da sociedade por intermédio dessa interação. No Brasil, eu fui deputado, professor, deputado federal. Eu me odeio. Fui o mais votado do país e nunca mais eu piso naquilo, né? Enquanto não mudar. Mas eu fui deputado federal e eu assisti o parlamento que eu integrava revogar a CPMF, que é um tributo terrível, não existe, não tem explicação, tecnicamente muito ruim, porém, revogou 70 bilhões de receita num dia e 8 dias úteis depois criou uma vinculação de mais 70 bilhões de reais, regulamentando a tal emenda 29 para a saúde. São 140 bilhões de reais, é muito dinheiro no orçamento de Sua Majestade, quanto mais daquele lindo e querido e amado país tropical ali debaixo do Equador. Pois é, 140 bilhões de movimento relativo, sem mexer um quadro sequer do desenho institucional, do pacto federativo, do desenho fiscal do país, nada. E ambos com o aplauso de uma sociedade que é basicamente atomizada, difusa, desorganizada, mal informada e guiada por minorias extremamente agressivas, ativas, informadas e que cercam o Congresso do dia seguinte da eleição para frente. Então, esta questão vai encontrar um executivo de quem se espera a responsabilidade pela sanidade dos negócios de Estado e da qualidade das interações da população, né, usuária dos serviços públicos, que tem queixa generalizada de todos, sem exceção de nenhum. Sabe quando é que isso vai dar certo? Nunca. Não vai dar certo nunca. Agora, nós temos isto estabelecido na nossa Constituição. E eu sou um democrata de raiz, lutei pelo parlamentarismo, perdi. Aliás, os 2 plebiscitos na história democrática brasileira, só 2 plebiscitos. A Inglaterra faz 10 por dia. Mas lá se inventou que plebiscito e referendo é chavismo. A elite é tão... Palavra, não pode falar canalha, não pode falar calhorda, não pode falar egoísta. Enfim, a elite é tão egoísta que considera que consultar o povo para arbitrar as grandes questões é chavismo. Chavismo, então o Brasil fez 2, eu perdi os 2. Eu fui parlamentarista e perdi, e fui pelo desarmamento e perdi também, né? Porque a gente não treina. Resultado prático. Como é que a gente faz se a gente não vai mudar essa institucionalidade? Eu tenho dado tratos à bola porque tenho tido a audácia de me oferecer aos brasileiros como candidato a presidente da República. Já fui candidato 2 vezes e admito a ideia de ser novamente. Por enquanto não estou aqui como candidato porque eu quero falar livremente, sem fazer qualquer tipo de concessão às alianças eventuais que eu tenho que fazer para me eleger, etc. Todas serão transparentemente comunicadas. Por enquanto eu quero comunicar que eu estou falando por mim. Então, eu tenho tentado olhar na história brasileira como é que se saíram alguns presidentes que bypassaram esses impasses estratégicos, esse impasse estratégico. E aí a gente vai cair na seguinte terrível estatística: só 3 presidentes do Brasil terminaram, na história moderna, terminaram os seus mandatos.
Fernando Henrique, Juscelino Kubitschek e Lula. Só os três. Eu fui atrás de saber se havia alguma atipia que explicasse como é que eles atravessaram essa coisa. O Juscelino passou o pão que o diabo amassou, 5 anos debaixo de tentativa de golpe, confusão de toda a natureza, atentado, enfim, a sua vida, etc, etc, mas atravessou. Como é que ele atravessou? Ele atravessou porque ele tinha, basicamente, 2 coisas que nós vamos encontrar de novo, nos 2 outros vitoriosos. Primeiro, um grande consenso sobre as bases da estratégia que ele estava liderando. Não é uma coisa tão lúcida, não havia uma noção nacional do nacional desenvolvimentismo, de um ciclo de substituição de importação, de modernidade industrial, de protecionismo para que o país nascesse com a fundação de uma dívida externa. Isso não foi tão racionalizado, não. Mas havia uma lógica que o conjunto da sociedade apropriou, que era o Brasil estar se modernizando, saindo da monocultura, assentada no escravismo, no latifúndio, na oligarquia, para uma coisa arejada, moderna, integrada com o mundo, etc, etc, etc. Então eu não sou tão pessimista não, porque a história nos dá esses ciclos. O Brasil saindo do nada com esse consenso, ou pelo menos com esse grande acordo nacional entre quem trabalha e produz, baixo nível crítico, volto a dizer, mas havia um grande acordo. E ele se expressou até na estética nacional. A bossa nova, o cinema novo, o bicampeonato mundial de futebol, que nós ganhamos em 58, 62, enfim. O Brasil acreditava no taco, sabe, a sinuca? A gente acreditava em nós próprios e havia ali um grande impulso. A nascença desse projeto exigiu um suicídio como um ato político, como um manifesto político do Getúlio Vargas. Mas ele conseguiu, né, ao se matar, fazer um manifesto político. A Carta Testamento fala das grandes questões, que são muito delas, boa parte delas contemporâneas, e desenha as resistências de maneira que ele conseguiu satanizar uma oposição que ia ganhar as eleições em 55. E o Juscelino ganha a eleição, enfim, por causa do manifesto, do suicídio do Getúlio, que eu chamo de um manifesto político. Bom, na sequência, como é que o Fernando Henrique também faz? Ora, aqui, modernamente, nós precisamos entender, né, e você me avisa, por favor, que eu vou precisar de uns 5 minutinhos para arrematar no tema. Né? Então, só para entender um pouco, eu estou dizendo, pensemos, ninguém precisa ser simpático, não precisa concordar comigo, eu estou só pedindo que processem nas suas especiais cabeças, vocês são a juventude que pode mudar a vida do país, essas mediações o nosso povo precisa desesperadamente, e não precisa ser deste lado ou daquele, pensem, não repliquem baboseiras exóticas que vêm de manuais que não consultam a nossa condição real de vida, nosso modelo nacional, porque é macunaíma, é completamente único. Tem vários casos, por exemplo, aqui em Londres você pode entrar numa loja e comprar alguma coisa em 5 vezes sem juros no cartão, ele não sabe nem o que é. Pegar um cartão de crédito e dizer o seguinte, eu quero em 5 vezes. Aí você tem uma política monetária com a capacidade instalada ociosa de 34%, dizendo que tem um hiato de produto no país e que a gente precisa atacar a demanda agregada via juro alto. E aí tem um problema fiscal absoluto, porque a receita pública está despencando e a despesa com a carregação, sabe quanto é que vai dar esse ano de déficit primário? Esse ano, 150 bilhões de reais. Por baixo. E a dívida como proporção do PIB, com toda essa maluquice que se fez de violência contra o país, vai para 85%, 90% ano que vem. Simples assim, não há nada o que faça, porque a gente está interditado repetindo baboseira, que não consulta, volto a dizer, e não estou falando dos valores. Sanidade fiscal é bom e eu gosto. Né? Equilíbrio atuarial das bases de sustentação da Previdência é bom e eu gosto. Eu sou ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito da 5ª capital brasileira, não tenho um dia de déficit na minha vida. Porém, não é assim que se produz superávit, não é assim que se produz sanidade fiscal. Bom, voltando. Quando o Brasil, com Fernando Henrique, começando com Itamar Franco, por isso que eu fiz a questão aqui de registrar a minha biografia, cessa o imposto inflacionário, a gente transfere brutalmente renda na proporção do que era o imposto inflacionário para a população, que desconfiada de que aquilo é uma manobra para ganhar a eleição, o Lula dizia isso, né, que o real era um truque para ganhar a eleição, etc. O Brizola repetia isso, etc. Nós estávamos trabalhando juntos, eu tive o privilégio de trabalhar sob a liderança intelectual do André, que eu cito novamente, faz anos que eu não vejo, estou alegre de revê-lo aqui. Pois bem, houve um ciclo de consumo felicitante que permitiu jogar-se fora uma oportunidade de ouro de desenhar uma nova institucionalidade para o país, um novo projeto nacional, e trocou-se por um microprojeto de poder. Só que encerrado esse ciclo, o país quebrou.
Quebrou 3 vezes. Brincando de importar, brincando de taxa de câmbio exoticamente estimulante de consumismo, que fica mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami. Disparado. Fala a verdade, você não acha, não? E aí com o Lula também acontece. Por que acontece? Porque tem um ciclo de consumo felicitante, também sustentável, um pouco mais longevo do que o do Fernando Henrique, um pouco mais consistente na projeção, mas um ciclo claramente sustentado num boom de commodities inviáveis de se manter no tempo, se a gente olhar, consultar historicamente isso. Eu estava trabalhando na CSN quando aconteceu o golpe, pedi demissão para ir para a luta. Nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro em 2013, quando a Dilma se preparou para a reeleição, professor, por $190 a tonelada de minério de ferro. Estamos vendendo um barril de petróleo, quando desenhamos a lei de partilha, com a presença de conteúdo nacional, estamos jogando tudo isso fora. Nós estamos vendendo um barril de petróleo a $110. Quando a Dilma caiu, a tonelada de minério de ferro estava a 38. O barril de petróleo estava a 30. E ao invés da gente pedagogizar isso para o povo, botar o povo na jogada, explicar que nós estamos com a situação de que mudou estrategicamente o cenário, etc, etc, fomos para a marketagem, para a mistificação, para a renúncia fiscal sem fundamento. 84 bilhões foi a renúncia fiscal em 2014. 84 bilhões dá para fazer 3 refinarias de petróleo. Para vocês terem uma ideia da questão alocacional, do conflito alocacional que nós estamos vivendo no Brasil, né? Pois bem, o Lula prosperou porque esse ciclo de felicitante de consumo, igual ao do Fernando Henrique, sustentou esse projeto. E quebramos de novo. O filme é igual. Em 1999, janeiro, houve uma desvalorização do real de 40 e poucos % e o Armínio Fraga foi chamado a salvar a pátria, né? O pobre do Chico Lopes foi desorientado lá com a tal banda diagonal endógena. Não sei se vocês são todos muito jovens, né? Um negócio de maluco. A gente ri porque é inacreditável o que se faz com o país. E o Armínio Fraga entrou às pressas ali de madrugada e resolveu inventar nova ciência intocável, pedra da lei. Sabe, as pedras do Moisés? É o Brasil. Então é superávit primário, câmbio flutuante e meta de inflação. Com a economia superindexada, ainda uma memória de 40 anos de inflação, que ninguém entende. Eu quero ver um paper das universidades de ponta do planeta que digam como é que se explica que um país sozinho, um só país, tenha no mundo, sem rival, 35 anos de inflação média de 35% ao ano. O Hitler se estabeleceu na Alemanha por conta da hiperinflação que foi imposta pela estupidez do Tratado de Versalhes. A insustentabilidade do Tratado de Versalhes, imposto pelos vitoriosos à Alemanha, deu no que deu. Porque todos os episódios de inflação alta no mundo causam rupturas e desconstituição do status quo. Menos no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, a inflação, ao contrário dos manuais, não é uma doença da moeda. É uma negociata. É um tributo. Quer explicação? Prática. Eu fui governador. Por lei, determinei que as contas do Ceará tivessem depósito numa conta única, hospedado em banco público. Taxa média de inflação no meu período, 22%. Eu consegui 100% da CDI, que era o maior cliente do banco. Minha receita era indexada diariamente, todos os saldos caíam numa conta única, que era uma cervical de várias costelas, e a minha receita era indexada diariamente nessa taxa absurda. Chamei os funcionários, que é a minha principal despesa, fiz um acordo de reajuste trimestral, repondo 100% da inflação para começar a conversa. Eu virei o herói dos funcionários públicos. Agora a pergunta é, que dia eu quereria, pragmaticamente, que a inflação acabasse? Isso era a história dos bancos, dos supermercados, de todo o mundo brasileiro. Agora me dê um paper. Como é que foi isso na Singapura, como é que é isso na Inglaterra, como é que é isso nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar serve. Para eu poder largar de dizer bobagem e estudar um pouco, né, a experiência internacional comparada. Só o Brasil tem essa história. Pensemos. Né? Então, salve esses hiatos em que você tem. Por primeiro momento, a força do cheque em branco do presidencialismo em eleição simultânea. Segundo, ciclos felicitantes de consumo que parecem ser o desenho pouco crítico de um projeto de que o Brasil agora vai. Então, assim, eu me lembro, no Real, eu fiz um choque de abertura que ninguém fez, foi a última vez. Mas o Brasil tem o que perder, meu compatriota. O Brasil não é o Chile.
O Brasil não é a Argentina. O Brasil tem a 15ª economia industrial do mundo. Está se desindustrializando aceleradamente. Voltou à plataforma de indústria que éramos em 1910. Mas se o Brasil, a pretexto de integração comercial, desconsidera as assimetrias competitivas que não permitem ilusão. O empreendedor global, ele se apresenta com 3 características que extensamente não estão presentes para o empreendedor nacional brasileiro. Primeiro, financiamento dramaticamente barato e a custo, e a forma, e a propósito. Venture capital, nós temos que falar em inglês porque não existe o correspondente em português. Quanto mais uma linha de venture capital, ou seja, se o Steve Jobs nascesse no Brasil com a ideia genial, era um vendedor de picolé na praia de Ipanema. Não tinha oportunidade de fazer. Assim também o outro lá, como é o nome do outro, o Bill Gates, a mesma coisa. E esse estava vendendo pastel, porque não existe venture capital. Segundo, escala. O empreendedor global tende a se apresentar para a competição e a China vai ensinar uma lição muito dolorida ao Brasil. Desculpa, eu vou pedir para encerrar já. Mas você não me prometeu 5 minutos? Eu encerro em 2, tá? Eu não vi onde é que estava hoje. Hein? Mas eu só queria ser avisado com 2, não queria extrapolar o tempo. Tá bom, mas pode continuar então. Não, eu vou terminar. São 7 minutos? E o terceiro... não, já, não, eu termino agora. Bastante, eu termino agora. E o terceiro é sofisticação tecnológica de ponta. A companheira advogada que estava conversando aqui agora fala que o Brasil precisa se integrar mais. Eu também acho. Sabe quanto é a conta de royalty hoje? 12 bilhões de dólares. E essa é a grande questão do Brasil. Então o tema qual é? Como é que a gente tira esse Congresso desse impasse? É a pulverização de partidos? Eu não acho sadio que tenha, mas 27 anos de democracia apenas, a França agora, a velha França, de quem não se pode suspeitar nada, apresentou 12 candidatos a presidente da República, nenhum deles pelos partidos tradicionais. Movimento não sei de quê do Mélenchon, movimento não sei de quê do Macron, movimento não sei de quê do outro lá e da outra lá e do Le Pen e tal. E aí nós vamos ficar nos punindo por quê? Não há essa engenhoca para ser copiada, o que não quer dizer que a gente não tenha que fazer algumas coisas aí. A prevalência da corrupção no atual Congresso não deve nos tirar a natureza, né, da compreensão estratégica do momento. Até porque a denúncia moral não é o problema brasileiro. Sendo gravíssimo, mas não é o problema brasileiro. Obrigada. Já vou passar... Obrigada pela participação. Já vou passar direto a palavra ao professor Marcos Vinícius de Freitas, já que a gente está com tempo curto. Professor, por favor. Tá bom. Eu só pedi para falar de pé que eu estou com um pouco de dor nas costas. Tem problema? Bem, tá ótimo. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo. Eu venho em substituição, aparentemente, do deputado Rodrigo Maia. E aí eu fiquei pensando se é porque eu sou gordinho ou se o juiz Moro andou atuando novamente. Aliás, uma das coisas que a gente sabe é que quando tem painel com político, a gente tem algumas dúvidas se vão aparecer. Mas a gente está aqui em Oxford, eu queria aproveitar esse momento, só rapidinho, já que a Natália me cortou metade do tempo, para dizer 2 coisas, né? Para a gente pensar, né? O objetivo do painel é pensar o futuro. Então eu queria falar 2 coisas. Aqui pertinho dessa escola tem uma igreja medieval. Tem 1000 anos a igreja. O teto é de madeira, o chão é de madeira. E toda vez que eu ia lá, eu pensava na quantidade de pessoas que passaram ali, se casaram, viveram. Inclusive tem um cemitério ali em frente, em onde muitos se enterraram. Instituição fica, as pessoas passam. Então a gente falar que o Brasil tem pouca história institucional, não significa que nós devemos desrespeitar aquelas que existem, ainda que funcionem mal. Isso é uma questão de aprendizado democrático que o país precisa ter. Segunda coisa, nós estamos num prédio totalmente de vidro. Porque a ideia que se tem é transmitir que no governo e numa escola de governo, o que se tem que ter sempre é transparência. E não arranjos institucionais, mesmo aqueles que acontecem politicamente. E eu queria pegar esse binômio, transparência e construção institucional, e dividir esta apresentação. O que a Lava Jato revelou para a gente? Começando pelo eixo transparência. Primeiro, todo mundo no Brasil, desde que eu sou pequeno, sabe que existe corrupção com as incorporadoras. Em todos os estados,
em todos os municípios. Isso foi historicamente acobertado pela mídia, pelos políticos e pelo funcionalismo público. O que a Lava Jato fez foi justamente trazer a público aquilo que todos nós sabíamos. Em 1979, na cidade de Cubatão, saiu uma reportagem chamada O Mar de Lama de Cubatão. Por quê? Porque as empresas que estavam lá estavam envolvidas em corrupção. Então, as empreiteiras, o histórico delas é uma coisa antiga. E o que eu gosto e o que eu achei interessante na Lava Jato é que esse câncer foi revelado para a opinião pública, que não sabia disso, ou sabia ou ignorava. E o volume, no entanto, muito maior do que aquilo que a gente imaginava. E só abriram a caixa preta da Petrobras. Não vamos esquecer que tem BNDES, uma série de coisas que existem dúvidas e param dúvidas aí. Por quê? A Lava Jato, né, que é o tema do painel, ela revelou que havia no Brasil um projeto de poder. E, infelizmente, este projeto de poder nunca foi um projeto de Estado brasileiro. Porque o projeto de Estado brasileiro é aquele que nós pensamos como aquela igreja que tem 1000 anos. Como é que vai estar o Brasil daqui a 50 anos? Eu não sei, mas desde que eu esteja no poder, o projeto está bem. E esse foi um dos grandes equívocos. A Lava Jato também, e eu não estou defendendo aqui, porque eu também acho que não significa que isso vai resolver todos os problemas do Brasil, mas ela rompeu com uma espiral do silêncio e de um pacto de vantagens individuais que existia no país. Em que se eu estou bem e a minha família está ótima, tudo tranquilo. Segundo aspecto do tema, são 4 coisas que o impeachment revelou. Primeiro, se você não conhece o Brasil, entenda que o Brasil tem um DNA parlamentarista histórico, que vem do Império. E a República nossa, presidencialista, não funciona. E eu lamento dizer, governador, que a República parlamentarista também no Brasil não funcionaria. Porque o modelo semipresidencialista que a gente quer adotar como francês, vai ver o modelo da coabitação, que é o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão, se não parlamentarismo, como a gente tem, um modelo de coabitação? Ou, no caso nosso, um presidencialismo de cooptação, que é o que nós observamos em toda a situação. Segunda coisa, o brasileiro não aguenta a crise econômica. Outro dia eu estava lendo, a cada 3 crises econômicas, o Brasil troca de governo. Cada 3 crises econômicas que a gente tem, não crises econômicas, mas crescimento negativo, o Brasil troca de governo. Isso é uma coisa típica nossa. Outro câncer que a gente tem revelado com a Lava Jato, não com a Lava Jato, mas com o impeachment, é que a possibilidade da eleição após a reeleição gera mortos-vivos. Quando a gente copiou o sistema americano da reeleição, nos Estados Unidos o presidente foi eleito 2 vezes e se aposenta, vai escrever livro, vai para a praia, vai para o Havaí. Ele não fica ameaçando de 4 em 4 anos que ele vai querer voltar para o governo. Ou, isso se aplica nos 2 lados, hein? Nos 2 lados, a gente quer ressuscitar, deixa, foi 4 anos presidente, vai para casa, vai cuidar dos netos, vai fazer outra coisa. Mas, por favor, saia do cenário político. Porque o que é importante neste processo é a geração de novas ideias e de novas lideranças. E o Brasil tem um problema gravíssimo na geração de novas lideranças. Outra coisa que o impeachment revelou é que o Brasil não é um centro acadêmico e a presidência da República não é uma central sindical. Quando a gente viu aquelas manifestações no Palácio do Planalto, a gente ficou imaginando se aquilo aconteceria da mesma forma em Number 10 ou na Casa Branca. Aquele tipo de expressão. O segundo binômio é o da instituição forte. E uma das coisas que a gente aprende é que a gente tem que ter respeito à farda. Eu posso não gostar do soldado, mas eu respeito a farda. Porque aquilo representa alguma coisa. E é isso que a gente tem que levar. O brasileiro não sabe debater. Ele desqualifica o indivíduo ao invés de desqualificar a ideia. E desqualificar o indivíduo é a coisa mais fácil de dizer, ó, você é gordo. Eu falei, eu sei que eu sou gordo, não é? A pessoa precisa dizer muito.
Mas a minha ideia é uma ideia imbecil. Aí pode falar, sua ideia é imbecil por causa disso, disso e disso. Isso faz parte de debater, é isso que a gente faz aqui, né, na Universidade de Oxford. Ela é famosa justamente por debater. E o que se faz no debate? Você desqualifica o argumento. E isso é uma coisa importante para a gente saber. Segundo, o Brasil passa por uma revolução silenciosa com a ascensão do protestantismo. 2050 projetado, o Brasil é mais protestante que católico. E isso muda a ética, e os partidos de esquerda têm que entender que quando você vira protestante, evangélico, você quer mais economia de mercado, menos dependência do Estado, respeito aos impostos. É aquela questão que vai mudando um pouco da ética do país, e isso é uma revolução silenciosa que muitos autores têm dito que tem acontecido no Brasil. Para concluir, só mais 3 coisas. Primeiro, fim da corrupção. Outra lição importante. E qual o modelo que a gente tem que seguir? Nós temos juízes aqui, eu sugiro o seguinte, vamos olhar o modelo de Singapura. Em Singapura, você paga bem o seu funcionário, mas se ele é pego com corrupção, ele vai preso ou vai ter alguma sentença e a família também paga pela vergonha pública. Porque não é só o corrupto que se beneficiou daquilo, a família também se beneficiou. E essa vergonha moral faz parte, e é por isso que Singapura ostenta um dos menores índices mundiais de corrupção, que é conhecido. Terceira coisa, última, aliás, o sistema representativo brasileiro precisa passar por uma revolução. Isso a gente já falou. Accountability, que é um termo que a gente nunca conseguiu desenvolver em português, né? A responsabilidade. Isso se dá como? Voto distrital puro. Nada de lista. Lista é um negócio assim para você esconder as pessoas e querer um partido, um sistema partidário que você não tem, de fato, e que vai demorar muito para construir. Mas, no voto distrital puro, eu estou ali cobrando. E não adianta achar que você ser eleito a cada 4 anos ou não é o seu vestibular. Porque a demanda tem que ser mais constante. Segunda coisa, que nós temos absurdo, coisa do Brasil, a figura do suplente e do suplente senador. Você elege um senador e você não sabe como é que você, aqui quando começa os 8 anos, quem vai terminar como senador. Você nunca viu a cara do cidadão. Aí você está assistindo a televisão, você fala, nossa, mas esse cidadão foi eleito senador da República? Há um problema de legitimidade aí que nós precisamos observar. E o Brasil precisa adotar aí também, acabar com essa excrescência que a gente tem, que é a presidência em exercício. Para meros acordos políticos em determinadas situações, isso também precisava ir embora. Por fim, né, quando a gente olha para o futuro, né, e o tema do painel é o princípio, como é que a gente vai pensar o futuro? O primeiro princípio básico que a gente tem que ter é o da subsidiariedade. A responsabilidade primordial começa com a família, depois vai para a cidade, para o município, para o estado e a federação. Mas a federação só lá em cima. E pouca coisa acontece. Não adianta eu querer achar que o governo central vai resolver todos os problemas, porque todo brasileiro sabe que o nosso modelo federativo só tem causado uma coisa para o brasileiro. 5 meses de trabalho para o governo e para o Estado brasileiro. Concluindo, né? Concluir é bom. Eu me sinto num ambiente muito agradável, né? Então, olha só. E eu queria dizer o seguinte. O governador Ciro Gomes teria o meu voto se, vírgula, e somente se ele fizesse como todo bom político tem que fazer. Fazer com que o brasileiro sonhe com um país melhor. E hoje em dia existe uma onda de pessimismo generalizada no país, que se reflete nas nossas relações exteriores, que se reflete na forma como nós nos vemos no mundo. Se o governador fizer com que o brasileiro sonhe novamente, que o Brasil é um país de plena capacidade, pleno potencial, que o Brasil, os seus melhores dias estão adiante, não atrás, e que a economia é uma parte desse sonho, e não todo esse sonho, e que a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, aí, governador, o senhor teria o meu voto. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigada pela participação, professor Marcos de Freitas, Vinícius de Freitas. Trouxe ideias bem diferentes, divergentes das apresentadas pelo governador Ciro Gomes. No contexto da reforma política, defendeu o voto distrital puro, acabar com a figura do suplente. Muito obrigada pela contribuição. Agora vamos passar a palavra para o Jacques Wagner. Bom, eu não estou com dor de coluna, mas vou lhe copiar, prefiro falar em pé do que sentado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa do Fórum, cumprimentar os colegas dessa mesa de debate, cumprimentar todos vocês. Bom, começar dizendo que eu acho que eu queria dividir em 3 áreas o que eu quero falar, porque eu acho que a gente fala em geral de sistema político e mistura com democracia. A pergunta que foi colocada pelo painel, o futuro da democracia no Brasil. Eu diria que o futuro da democracia no mundo, ele eventualmente está ameaçado, porque na medida em que a democracia, os sistemas de governo não conseguem prover e dar a prosperidade prometida, por exemplo, há 30 anos na questão da globalização, inevitavelmente as pessoas que sonham com essa prosperidade, como você acabou de falar, sonhar com um mundo melhor, evidentemente começam a desconhecer. É por isso que toda pesquisa que se faz, as pessoas muitas vezes estão pouco preocupadas com a democracia e estão mais preocupadas com o seu dia a dia, como é que eu estarei amanhã. Então é importante que a gente tenha a noção que não existe democracia formal institucional se a democracia social, se o ascenso, se a prosperidade não acontecer. Eu acho que ela estará sempre ameaçada. Eu tive o prazer de dirigir o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para o ex-presidente Lula, e nós éramos 90 membros do Conselho, que iria desde o Movimento Sem Terra até a presidência da FEBRABAN. E nós encomendamos uma coisa chamada Agenda Nacional do Desenvolvimento. Ficamos 1 ano e 3 meses discutindo em várias cidades, com várias consultorias, entre os 90 membros, e ao final se perguntava qual é o maior obstáculo para o desenvolvimento brasileiro. E por incrível que pareça, por consenso de 90 membros que vivem realidades bem diferentes, se entendeu que a desigualdade brasileira é o maior obstáculo ao desenvolvimento. A desigualdade regional e a desigualdade entre pessoas. Nós temos uma discrepância social, por isso que às vezes fico um pouco abismado quando se citam exemplos aqui da Europa, porque nós vivemos uma realidade absolutamente diferente dessa. Então é muito difícil você falar da taxa de imposto, de uma série de outras coisas, quando você vive um Estado, como o Estado europeu, que agora também passa por problemas maiores, e nós vivemos discrepâncias que vão desde da absoluta miséria que a gente vivia, nós no mapa da fome, as pessoas sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Então, não dá para comparar esses dois mundos, e nem dá para pegar o modelito daqui para tentar importar para lá, porque as pessoas respiram outros ares e vivam outros ares. Então eu acho que a democracia no mundo está realmente ameaçada, exatamente porque nós não conseguimos globalizar a prosperidade. Nós globalizamos mercados, mas não globalizamos prosperidade. Ao contrário, nós estamos vendo a miséria continuando a existir na África, em outros países, na América do Sul, e portanto essa é uma ameaça. Que ameaça a democracia ou pela via da violência e da insegurança que a gente vive em todas as grandes cidades, então não é um movimento político, mas é uma reação ao câncer que se falou, que acaba arrebentando de forma diferenciada. As organizações criminosas, eu falo como ex-governador, que tive uma política de segurança que continua, chamado Pacto pela Vida, que trouxemos lá de Pernambuco, que o Eduardo fazia com consultores, e era triste para mim vivenciar e dialogar com mães de família que dizia, pois é, governador, eu sei, mas qualquer oferta de emprego que se dará para meu filho, ele vai me trazer para casa um salário mínimo. E aqui quem provê a minha casa é ele, sendo carregador de maconha ou de cocaína, ganhando R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Recentemente, numa reunião desse mesmo Pacto pela Vida, na cidade de Vitória da Conquista, a terceira maior do meu estado, uma promotora disse ao governador atual, eu vou abandonar isso aqui porque não aguento mais o que eu estou vendo. E o que ela tinha visto? Uma jovem, uma menina de 12 anos de idade, que já era intermediária no negócio do tráfico. E ela, evidentemente, como mãe, como mulher, como agente pública, procurou essa jovem e disse, olha, vamos lhe reencaminhar, etc, etc. Ele disse, me esqueça, doutora, não se preocupe comigo.
A senhora vai me oferecer um emprego de quanto? Eu no tráfico ganho 5.500, 6.000 reais por mês. Essa é uma realidade que se impõe, porque o tráfico virou um grande negócio, e não apenas a reação daqueles que estão desempregados. Então, eu acho que há realmente uma ameaça à democracia, o fundamentalismo está aí, as reações que estão aí. Quer dizer, democracia é o quê? É pluralidade de ideias, como a gente tem aqui, diversidade de ideias, e a capacidade da gente dialogar sem ira e sem raiva, que infelizmente foi introduzida na nossa sociedade nos últimos 2, 3, 4 anos, que eu fico abismado. Como democrata realmente atávico, convicto da democracia, eu fico perplexo como a gente quer transformar a política em torcida organizada de futebol. Quer dizer, quem pensa diferente de mim, eu vou bater, eu vou acabar e... Bom, desse jeito nós não vamos chegar a nada. Nós precisamos apresentar cada qual suas ideias, e todas elas são meritórias, independente de eu discordar. Por isso que eu detesto o dono da verdade, que é antidemocrático por essência. Todos aqueles que acham que pensam e têm um modelo definitivo para tudo, não querem se submeter ao debate. Eu digo sempre que é muito diferente ser radical, que eu acho nobre, que é ter raiz no seu pensamento, do que ser sectário, que todo sectário em geral é raso de pensamento. Ele, na verdade, não sustenta um debate. Ele pega um clichê e fica atrás desse clichê. Então, essa é uma realidade que eu acho que é extremamente dura para nós. E por isso, evidentemente, como parte do governo Lula que fui, como parte desse projeto, eu entendo que tirar o Brasil do mapa da fome, inserir milhões de pessoas na chamada classe média, uma classe média que não é bem o conceito que a gente tinha, fazer um ciência sem fronteira e aumentar a autoestima, como foi dito hoje pela manhã pelo jornalista Ciro Bocanera, aumentar a autoestima e a presença do Brasil no cenário internacional, eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz bem para o país. Melhorar a nossa autoestima, ver um Thiago aqui, que sai do Rio de Janeiro e consegue brilhar e ser o bailarino número 1 dentro da Inglaterra, para mim mostra a nossa capacidade. Em todas as áreas a gente tem gente brilhando no mundo inteiro. Então, eu acho que há uma ameaça se a gente não conseguir consertar a discrepância social. Alguém hoje falou que a globalização melhorou a distribuição de renda no Brasil. O que melhorou a distribuição de renda no Brasil foram programas sociais ousados, que realmente apostaram que a gente só cresce se distribuir renda, construindo uma economia de mercado, como nós temos na Europa, como nós temos nos Estados Unidos, e não aquela velha tese que precisa crescer para depois dividir o bolo. Bom, eu não sei fazer isso de outra forma que não seja a política. Eu entendo que a política é a mais nobre das missões e é a mais venal das profissões, porque a política não deveria ser uma profissão. Se entrega à política quem entende que quer construir um bem comum da sua sociedade. Então, acho que a política é nobre demais e nós precisamos, sem querer chegar num modelo perfeito, e aí eu vou tocar no problema da pergunta aqui, qual é o futuro dos partidos políticos que nós temos, queria colocar primeiro o seguinte: eu, Ciro, acho preocupante, apesar de respeitar seu ponto de vista, nós hoje no Brasil só temos menos partidos do que o Haiti. Nós só temos menos partidos políticos que o Haiti. E é provável que a gente ultrapasse, porque tem 50 na fila. O sistema é tão anacrônico que a Marina Silva, que saiu de uma eleição de 2010 com 20 milhões de votos, não conseguiu vencer a burocracia e ter um partido próprio para poder se candidatar em 2014, teve que aceitar serviço do Eduardo, que é uma coisa nobre, tem um profundo carinho e respeito pela memória de Eduardo, mas é uma loucura. Enquanto isso, nós temos dezenas de partidos que não dizem para o que veio, não representam nenhum projeto político para o país, são literalmente um negócio. Os partidos viraram um negócio com um anacronismo que se chama coligação proporcional. Não precisa muita coisa, eu não estou falando de reforma política 100 pontos. Primeiro ponto, o fim da coligação proporcional. Cada um terá assento no parlamento pelo número de votos, ou seja, de representatividade que ele tem perante a sociedade. A coligação proporcional é a mãe desses partidos que não dizem nada. Por quê? O cidadão cria o partido, eu vou ser candidato a governador, não fiz diferente. Por isso que eu acho bom que o Ciro, que eu espero que seja candidato realmente à presidência da República, eu não posso ainda lhe prometer meu voto, que eu não sei quem é os candidatos, mas quem sabe eu posso até lhe apoiar. Dependendo dos candidatos... Não, eu estou...
Timothy, eu tô até... We'll change the law. Não, até porque eu acho que você não sustenta uma coligação de partidos se você entende que eternamente tem que sair do seu partido quem vai puxar a fila, quem é o candidato principal. Então eu acho que o meu partido teria cumprido, se não fosse o golpe parlamentar do impeachment, porque independente de fazer juízo de valor sobre o governo da presidenta Dilma, seria mais nobre que a oposição tivesse votado uma emenda constitucional do recall, era mais sobre a mesa do que a forma que fizeram. Seria igualmente, na minha opinião, um golpe, porque ela não foi eleita com o Instituto do Recall. Mas era mais nobre se votasse um recall, e eles tinham tempo para fazer essa emenda, e que a gente chamasse, como você disse, o povo para dizer, ela continua ou sai? E se o povo dissesse ela sai, era possível que dissesse, pela popularidade que ela estava, se chamava uma nova eleição para resolver. Até porque eu acho que vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito só serve para tramar. Respirar. Nós temos que terminar com a figura de o mundo moderno, com as comunicações que a gente tem, com a rapidez que você chega de avião, não tem o menor sentido ter vice, gente. Não é no tempo que você levava talvez um mês para voltar ao seu país. Eu faço reunião com qualquer secretariado, na China eu posso me reunir com o meu secretariado ou com quem for, posso pegar um avião em 24. Para que vice? Gasto de dinheiro, fórum de intriga e fórum de construção de golpe. Então, na minha opinião, não precisava ter vice. E eu concordo com o que você falou, não sei por que presidência em exercício. O cidadão não morreu, o cidadão está lá no exterior, continua presidente. Pontualmente você tem dois presidentes, o que está viajando e o que está em exercício. É uma maluquice isso aí. Então, eu acho que, primeiro, tinha que acabar com a coligação proporcional, e eu garanto que no dia que acabar com a coligação proporcional, na próxima eleição, nós vamos cair de 30 partidos para 8, 9 ou 10. Vamos talvez sacrificar alguns partidos pequenos, que são partidos de propostas e de ideias, mas nós não podemos, na verdade, contaminar a democracia com esse instituto. Segundo, o fim do comércio do tempo de televisão. Não é muito difícil. O próprio TSE, na minha opinião, por interpretação da norma, poderia constituir isso. A lei diz, o tempo de televisão é proporcional ao número de deputados federais eleitos, vírgula, se o partido apresentar candidato. O legislador não falou de tempo de televisão para virar um comércio. Todo mundo sabe que o cidadão tem 30 segundos de televisão, vai me dar quanto pelos 30 segundos de televisão? Eu quero que sustente minha campanha, eu quero coligação proporcional e eu quero saber o que eu vou ter. Duas coisas. A terceira, diminuição do custo de campanha. Alguém falou aqui, eu não me lembro quem, e eu acho que não tem mais por que ter o programa continuado de televisão. Aquele programa que é a origem dos custos exacerbados de campanha. Eu acho que você pode ficar nos anúncios e nos debates. Para que aquela cinematografia de programa de 10 minutos, de 8 minutos, que enche as burras dos marqueteiros e acabam sendo a base e o começo dessa relação promíscua entre o público e o privado? Então não precisa 100 coisas. Eu estou falando de 3. Eu faria mais uma, que seria a coincidência de todas as eleições, que ficava mais barato para o país. A eleição de vereador a presidente da República, para mim com 5 ou 6 anos e sem reeleição. Eu fui candidato à reeleição e conduzi a eleição do meu sucessor. É totalmente diferente. Conduzir a eleição de um sucessor é uma coisa. Quando é você conduzindo a sua própria reeleição, sentado no governo, é horrível. E de 4 em 4 anos, o que é que acontece hoje? Se acaba a eleição presidencial, já está pensando na eleição de prefeito. Não se governa o país desse jeito. Então nós precisamos ter coincidência de eleições, na minha opinião, sem reeleição, apesar de que eu não acho que esse é o mal maior, e 5 anos de mandato. A gente limpava e dava tempo das pessoas respirarem, dava tempo das pessoas efetivamente governarem sem se preocupar, por exemplo, com a sua própria reeleição. Então, eu acho, falando do sistema político, se alguém quiser perguntar qual é a crítica que você faz ao seu próprio partido, a autocrítica que eu faço, e eu não trabalho com conceito de culpa, é muito mais com conceito de responsabilidade, é o fato da gente não ter feito em 2003 e 2004 a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Se o sistema é político, a mãe de todas as reformas é a reforma política. Eu acho que foi um equívoco nosso, do meu partido, do Lula, dos que comandavam o governo naquela época, de não ter patrocinado uma reforma política nesse primeiro ano que o Ciro disse aqui, que é as núpcias do eleito com o eleitorado. Então, eu acho que era fundamental ter feito isso para melhorar
a qualidade da política. Eu não sei se nós vamos chegar no sistema perfeito. Me perdoe só falar sobre voto distrital misto. Não, puro, dele é puro. Não, que seja puro. Eu me lembro que quando eu era deputado, eu fui para a Alemanha, porque eu defendia e defendo o voto em lista. Quando eu cheguei lá, fui conversar com vários interlocutores da política e disse, ih, rapaz, nós aqui estamos ao contrário. Tem tanto tempo que a gente faz voto em lista que agora a gente quer votar nas pessoas. Ou seja, na minha opinião, não existe modelo definitivo para a democracia. Tudo nasce, cresce, amadurece e daqui a pouco apodrece. E, portanto, a gente tem que mudar o sistema para a gente poder oxigenar. A ideia de que o voto distrital, por ser circunscrito a um local, significa que a cobrança será maior, me perdoe, eu não quero citar os estados, mas significa que estados pequenos, que nós temos vários na nação, onde com 30 mil votos, com 200 mil votos, você elege alguém, seria uma capacidade maior de fiscalização. Então, senão os governadores todos seriam excelentes, que eles são eleitos por voto majoritário, ou os senadores. Então, eu acho até admissível, porque eu acho que essa alternância do voto proporcional para o distrital misto, eu acho que oxigena algo que, na minha opinião, já está caduco. O sistema brasileiro eleitoral está absolutamente caduco. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, eu acho que hoje, eu tenho muito medo disso, eu espero que a gente não caminhe, porque de vez em quando eu ouço alguém falar de novo do governo dos sábios, ou seja, daqueles que têm a verdade construída nos seus merecidos estudos. Pelo amor de Deus, eu continuo dizendo que democracia é voto na urna. Com erros ou com acertos, de 4 em 4, de 5 em 5, a população corrige. E pelo amor de Deus, vamos afastar a ideia que começa a surgir até na boca de filósofos, de que as pessoas não sabem votar. As pessoas sabem votar. As pessoas sabem escolher. A gente pode não gostar da sua própria escolha, porque tem que ser governo alguém que responda às necessidades. Não pode ser com mentira. Por isso que, em geral, quem mente muito na eleição, em geral é candidato de um mandato só. Logo depois não vai. Eu fui governador 2, tenho orgulho de dizer que elegi o sucessor num sistema que era absolutamente fechado, que era o sistema político da Bahia. Então, eu vou encerrar só dizendo isso. Eu, primeiro, parabenizando vocês, dizendo que nós temos que respeitar o contraditório, porque a diversidade é a alma da democracia, e eu acho que a gente vai construindo consensos sucessivos. Eu, pessoalmente, acho que nós, só para encerrar realmente, desde a CPI dos anões do orçamento, passando pelo mensalão, passando agora pela Lava Jato, há um processo de explicitação da relação promíscua do público e o privado. Só que na década de 90 foi a CPI dos anões. Na década de 2000 foi o mensalão. Na década agora de 2010 é a Lava Jato. Ou seja, nós estamos, por enquanto, cuidando da febre. Não estamos cuidando da causa da doença. E a causa da doença é exatamente ter um sistema político obsoleto que acaba propiciando isso tudo que a gente está vendo aí. Muito obrigado. Muito obrigada ao ex-governador Jacques Wagner, que trouxe novas ideias, novas contribuições para a discussão da reforma política. E agora eu passo a palavra ao professor Timothy J. Power. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer os organizadores por esse evento maravilhoso. Eu participei também da primeira edição, mas acho que a segunda edição é melhor ainda, supera todas as nossas expectativas, porque ela inclui novas vozes também neste ano, além das análises soberbas da conjuntura política e econômica, também incluímos hoje vozes da área cultural e das minorias, pessoas que nos falaram eloquentemente de suas lutas pessoais e coletivas. E espero que na terceira edição nós possamos ainda ampliar o espaço para o Brasil Forum UK. Muito obrigado aos organizadores. Bom, eu quero falar, eu acho que o ministro Jacques Wagner falou grande parte do que eu quero falar, que é sobre a reforma política, né? Quando a gente fala em reforma política, essas duas palavras são interpretadas de modo diferente pelas pessoas. Para as pessoas na rua, às vezes reforma política é interpretada como varrida.
como lixar os políticos, na expressão argentina que se vayan todos. É mais ou menos isso, né? Essa aqui, né? Essa ideia da reforma política. Para os nerds da ciência política como eu, tem muito a ver com arranjos institucionais, coeficiente eleitoral, coligações, essas coisas. Mas para o político profissional, reforma política quer dizer regulamentação do ambiente de trabalho. Regulamentação da ambição política. O político pode carecer de muitas coisas, mas não carece de ambição, né? E como o embaixador Collicott nos disse antes, é difícil, como a gente fala nos Estados Unidos, turkeys don't vote for Thanksgiving. Okay? Então, em 30 anos de debate, eu vou rapidamente, eu sei que a Natália, que é minha orientada, não vai me cortar, porque ela ainda tem que entregar. Primeira pergunta no exame. Quem foi o último ministro da Fazenda do Itamar? O orientador fazer isso, puxa vida, não dá. Tô brincando. Nós tivemos um debate sobre instituições na Constituinte, teve o plebiscito, na verdade foram 2 plebiscitos, porque também apareceu a monarquia na cédula. Congresso revisor fracassado, foram apresentados 30 mil elementos constitucionais, foram aprovados 6. A única que importou realmente foi a redução do mandato para 4 anos, que fica até hoje, né? Lei dos partidos políticos, que instituiu uma cláusula de barreira que foi postergada 2 vezes e depois derrubada pelo STF em 2006. Teve o experimento com a verticalização imposta pelo TSE, que é uma interpretação. Teve a interpretação sobre fidelidade partidária há 10 anos atrás. Uma reforma política que chegou ao plenário em 2007 morre na praia, principalmente pelo sequenciamento da votação. Em 2013, a presidenta Dilma ressuscita a proposta, entre mais 5 propostas, depois dos protestos em junho. E em 2015, uma nova tentativa com Cunha na presidência da Câmara. E em 2017, mais uma tentativa de ressuscitar o debate. Então, os esforços deste ano são afetados por 4 fatores, na minha opinião. Primeiro, como disse Heráclito, você não pisa no mesmo rio 2 vezes, né? Então, todos os fracassos anteriores pesam sobre o debate atual, né? Segundo, fatores conjunturais como a crise econômica, corrupção, impacto midiático, etc., também pesam muito em 2017. Também o capital investido pelo governo e pela coalizão dominante também importa muito, mas a prioridade é outra, como sempre. E, por fim, as preferências individuais dos políticos profissionais também importam, e com isso eu quero apresentar alguns dados de um projeto de pesquisa do qual eu sou principal dancer desde 1990, que é a pesquisa legislativa brasileira, né? É um questionário que a gente aplica em todas as legislaturas. O deputado Jacques Wagner respondeu em 93 e 97, o deputado Ciro em 2009, e o questionário não preenchido do deputado Patrus se encontra no gabinete 720 do anexo 4. E esses dados são publicados, arquivados publicamente no seguinte site. Eu estou contando com a ajuda de uma jornalista que conhece o Congresso como poucas, que é a Natália Passarinho, né, este ano. Bom, essa é a pesquisa. Vou apresentar rapidamente alguns slides sobre a evolução das preferências desde 1990, né? Ainda é uma classe política parlamentarista. Eu coloquei entre aspas porque a proposta nunca foi parlamentarista, foi semipresidencialista. A preferência pelo sistema eleitoral é um aumento recente na preferência da proporcional nas últimas legislaturas, mas muito dividido sobre esse tema, né? Se a lista deve ser aberta ou fechada, infelizmente, ao meu ver, uma volta à preferência sobre a lista aberta nas últimas 3 legislaturas. O senhor acha correto o partido fechar a questão e usar o recurso da fidelidade partidária?
só metade dos políticos acreditam na fidelidade, na disciplina partidária no plenário. Sim, essa é a resposta sim, exatamente, desculpa. O senhor acredita que na atividade parlamentar, em geral, um parlamentar deve votar como o partido indica ou de acordo com o que ele acredita, né? Essa é a percentagem como o partido indica. Mais ou menos a metade não acreditam nessa autoridade partidária. Expulsão, essa foi a interpretação sobre perda de mandato. Expulsão de um parlamentar que vota contra as determinações do partido é outra, na verdade é outra questão. Mas pouco apoio com essa ideia também. Essa aqui é a troca de partido, perda de mandato sobre troca de partido. Depois da decisão do TSE, do STF, desculpa, baixou muito o apoio a essa ideia, né? Mas também nós perguntamos se os parlamentares acham que eles foram eleitos pelos seus partidos ou pelos seus esforços pessoais. E isso é totalmente consistente nos últimos 30 anos. 80% dos parlamentares brasileiros acham que eles são os responsáveis pela eleição, né? Os 20%... os 20% que não estão aí são do PT, do PCdoB, dos partidos da esquerda mais disciplinados. Mas quando a gente quer explicar o comportamento do parlamentar, a gente tem que entender a mentalidade. Se ele acha que ele fez a própria eleição, por que ele vai investir em partido político, né? Então, essa é a crença dominante, a crença reinante no Congresso, né? Também, o Ciro já mencionou isso, ele já teve mandato executivo e no parlamento ele disse que nunca mais volta ao Congresso, que os políticos querem fazer coisas ontem, querem realizar coisas, né? E no Congresso você não sente esse poder, no executivo você sente isso. Então esse é um problema para a profissionalização do parlamento no Brasil, é que tem tantas opções no executivo, como nas 5.500 prefeituras, por exemplo, e também vice-prefeitos. Então, essas são as preferências agregadas de todas essas coisas de mudança, e o que a gente nota, no geral, que diminuiu o entusiasmo pela reforma política nas últimas legislaturas. Então, é um sinal muito negativo para o debate deste ano. Então, voltando aos meus fatores. O legado é muito negativo, mas o sequenciamento importa. Em 2007, quando foi para o plenário, começaram com a lista fechada, que é uma péssima ideia, porque é a coisa mais sensível, né? Você deve começar uma reforma com os pontos mais consensuais e logo votar a reforma da lista fechada em último lugar, né? Fatores conjunturais nada positivos. A pressão da sociedade é grande, mas há pouca atenção aos detalhes da reforma. Todo mundo quer reforma, mas the devil is in the details, exatamente, né? Então, o capital político investido pelo governo Temer fica na reforma da Previdência, não fica aqui na reforma política. E as crenças dos políticos, de modo geral, não são favoráveis a uma reforma abrangente e importante. Tá. Então, só para finalizar, premissas da reforma, eu estou agora dando minhas opiniões, né? Premissas de uma reforma política devem partir desses supostos aqui. Primeiro, o sistema é presidencialista e a fragmentação vai permanecer alta. Mesmo se a gente reduz para 10 partidos, ainda vai ser um dos sistemas mais fragmentados do mundo. O Brasil é e vai continuar sendo um país de presidentes minoritários. Fato. Isso não vai mudar. Então, segundo, qualquer reforma política deve tentar melhorar o presidencialismo de coalizão, né? Porque isso que vai permanecer no Brasil. O objetivo seria facilitar a coordenação política ao máximo possível em um ambiente não muito favorável à coordenação. Então, os trade-offs são o trade-off entre representatividade e eficácia decisória. Um parlamento que espelha perfeitamente a sociedade plural, às vezes não vai poder formar maiorias para decidir. Esse é um trade-off conhecido na ciência política. Mas também tem um trade-off temporal. Às vezes a gente tem que sacrificar coisas no presente para ganhar melhor função das instituições no futuro, né? Então, como que eu faria isso para thread the needle between those two trade-offs? Primeiro, eu acho que tem bad ideas, good ideas that will never happen, and ideias tapa o nariz, hold your nose ideas, né? Bad ideas seria descasar as eleições, ou seja,
Eleições casadas para Congresso e presidente ajudou muito depois de 94, muito. Muito mesmo. Em 94 e em 2006 particularmente, né? Good ideas that will never happen. Financiamento público das campanhas, acabar com os vices, coincidências de todas as eleições, também acho muito difícil de aprovar. Lista fechada e, especialmente, paridade de gênero com formato de zíper. Zíper é quando você vai alternando o nome de homem e mulher na lista fechada. Ela está defendendo. Ele está dizendo que não funciona. Não, é good idea, but will never happen. É bom e não vai acontecer, mas é bom. Ah, tá. Mas está na categoria de nunca vai acontecer. Claro. E hold your nose ideas, a gente às vezes, a gente tem que ver a política nua e crua. Como Bismarck disse, é como você vê uma salsicha sendo feita, né? Você não quer fazer negócios de reforma política sabendo desses resultados, mas a gente tem que superar o temor dos incumbents hoje para garantir suas carreiras políticas por um determinado tempo, se a gente quer que eles apostem numa reforma política abrangente. Então, talvez um one-off agreement de candidatura nata por um ciclo ou 2 ciclos, ou talvez garantia na lista fechada por um ciclo dos incumbents, garante uma lista fechada que funcione no futuro. E com isso eu termino meus palpites brasileiristas. Obrigado. Eu não acho que é impossível. Agradeço imensamente ao professor Timothy J. Power, que trouxe, do ponto de vista acadêmico também, sobre a reforma política, outro ponto de vista diferente do professor Marcos Vinícius de Freitas, e com algumas novidades, por exemplo, paridade de gênero na lista fechada. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu vou começar com uma pergunta da internet, mas logo vou para o público, que eu sei que muita gente quer perguntar. Bom, uma pergunta que veio pelo Twitter do Esteves Denis, ele perguntou em inglês, eu vou traduzir aqui. Ele pergunta se é possível trocar voto no Congresso Nacional por cargo público. E qual é a diferença disso entre... Qual é a diferença? Será que pode? Mas assim... E ele faz... Não, né? Mas assim... Todos. Mas assim... E também ele faz uma comparação. Qual é a diferença entre isso e trocar... um voto por dinheiro? Aí eu pergunto, eu acho, bom, quem se habilita, mas eu acho interessante, por favor. Quem tem experiência. Pública. E de aliciar votos também, claro. Eu governei com ampla maioria na Câmara de Fortaleza, quando prefeito, e ampla maioria como governador do Ceará. Fui deputado federal, o mais votado do país, e vi lá por dentro. E eu vou insistir, porque a exiguidade do tempo obriga a gente a escolher o ângulo por onde eu quero insultar a inteligência mais especial de vocês todos aqui. E fui socorrido, assim, brilhantemente, como sempre, pelo Timothy, porque não há nenhuma engenhoca, nenhuma mesmo, na experiência internacional comparada ou na literatura, que resolva a equação de uma cidadania de baixo treinamento. Então, pequeno partido existe em profusão por quê? Por falta de uma regra. O Brasil já teve a regra. Eu, por exemplo, fui candidato a deputado federal, porque o meu partido, o PSB, não cumpriria a cláusula de barreira, e eu, contra a minha vontade, fui candidato a deputado federal em 2006 e tive o privilégio de ser o deputado federal mais votado do país. E logo em seguida o Supremo, e essa cláusula de barreira tinha sido alcançada via emenda à Constituição, esteve pacífica na Constituição até o resultado da eleição, quando alguém reclamou do Supremo, e o Supremo simplesmente declarou inconstitucional depois da regra ter condicionado as eleições de 2006. Então, tenhamos clareza, quer dizer, nós temos uma democracia muito precária, uma institucionalidade muito precária. E, assim, aí eu tenho também a minha ideia. Eu sou a favor do financiamento público, campanha distrital misto, e posso dizer as vantagens e desvantagens e tal. Mas isso aqui, tanto faz. Rigorosamente, eu digo a vocês. Se a gente não resolver, por exemplo, uma equação. Primeira equação, moral luterana, anglo-saxã, dinheiro é um dom de Deus. E aí, na América do Norte, celebrada por Tocqueville como expressão de democracia, na América do Norte, recentemente chegou à Suprema Corte e foi aceita pela Suprema Corte refletir sobre isso, se o dinheiro abusivo das grandes corporações americanas não estava deformando o sistema democrático.
E a Suprema Corte, por esmagadora maioria, entendeu que isso é cláusula pétrea, porque o dinheiro na política é uma extensão do direito de expressão. Essa é a súmula da Suprema Corte norte-americana. E aí como é que o político faz gabolices na eleição, no processo eleitoral norte-americano? Ele bota o Ibope, né? Eu estou lá em cima do Ibope, eu não sei o que e tal, e bota quanto arrecadou. Porque na moral luterana, o dinheiro, quanto mais for, mais é um dom de Deus. A moral católica, que nós herdamos dos lusitanos, diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então você tem uma presunção moralista de que a relação entre dinheiro e política é fraudulenta. A média esmagadora da sociedade, por esta formação, que não é trivial, é respeitabilíssima, e é a nossa formação. Então você tem um problema que aí é o seguinte, você começa a violentar o olhar da realidade. E assim são truísmos que eu estou pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, vamos parar de despotismo esclarecido. Vamos pensar, o poder econômico é ou não é um dado da realidade? Respondam, por favor. Ele é removível da realidade? Não é. O poder político é ou não é um dado da realidade? Não aprendemos a fazer diferente ainda. Tem 1000 intrusões, etc, etc. Então a única chance de você colocar transparência e controle social nisso é aceitar a premissa. O poder econômico é um dado da realidade e ele buscará se relacionar centralmente, quanto lhe permitamos, com o poder político, onde se desenham as instituições tributárias, onde se desenham os custos do trabalho, etc, etc, etc. Se nós não pusermos clareza nisso, aí você tem 1000 fórmulas. Uma delas é radicalizar a transparência. Por exemplo, horário eleitoral gratuito. Todos os partidos e candidatos têm que botar simultâneo ao seu discurso, este candidato, esta candidatura é financiado pelas seguintes empresas em tais proporções. É um jeito. De maneira que as pessoas vão agregar na cabeça, entre outros dados, né, de biografia, de origem, de ideologia, de compromisso, este ou aquele, o dado de com que tipo de setor econômico aquela figura se relaciona. Senão a gente cai no que nós estamos fazendo. Vamos inventar como o tribunal quis fazer, não duvido da melhor boa-fé, e meteu do dia para a noite, sem audiência da sociedade, sem audiência do Congresso Nacional, que é o poder legiferante, meteu a ideia de financiamento pessoal de campanha. Sabe quando é que vai ter uma campanha financiada pessoalmente e presidencial no Brasil? Vai ser o maior caixa 2 da história da humanidade. E a gente fica nessas panaceias, nessas mistificações, nessas grosserias. Então, não me confunda. Eu, por exemplo, advogo na minha proposta, que eu também tenho a minha, para chamar de minha, o financiamento público de campanhas. Defendo até uma transição para esse momento de purgatório, da tragédia moralista que está se abatendo sobre o país. Só que eu quero fazer uma parte neste ponto. Se eu estiver exagerando, você me interrompa. Já interrompeu? Já interrompeu. Não, é assim, eu era governador do Ceará quando aconteceu um enorme escândalo. Esse escândalo tinha a seguinte característica. A Polícia Federal, por ordem judicial, invadiu a casa de um diretor de uma antiga empresa que existia chamada Odebrecht. Essa antiga empresa, esse diretor tinha um disquete. De lá para cá só mudou a mídia, agora é pendrive. Né? E estava lá a fina flor, o Brasil político inteiro, eu governador em 1992 ou 3. O Brasil inteiro político amanheceu da ponta dos pés, apavorado de quem estava e quem não estava na lista do Odebrecht. Olha o filme. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que aconteceu? Nada. Parem de ter ilusões. Vamos nos livrar das ilusões. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Agora, por exemplo, o Brasil vai produzir passivo externo líquido em serviço. O senhor Pedro Parente, na Petrobras, a pretexto de que toda a corporação pesada brasileira está no escândalo, resolveu excluir as empresas nacionais brasileiras e resolveu fazer carta convite na Petrobras para 17 corporações estrangeiras. As 17, eu sou danado de chato, estou enrolado em algum tipo de escândalo, porque isso é o capitalismo. O capitalismo é assim. O que nós temos, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? A fraude campeando, a esculhambação generalizada, roubalheira, tudo de fraude, etc, etc. Puniram as pessoas e salvaram a cara das empresas. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai.
Como? Vamos pegar... A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Estado não, não. Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só o argumento que eu estou tentando desmoralizar. Essa nação aqui... Pode, deve. Governador, só um comentário. O Estado brasileiro, como desenhado, não funciona. Ah, desculpa, funciona assim. E o Estado brasileiro, como desenhado, não funciona quando a gente compara em algumas coisas que alguns outros estados, na mesma categoria, conseguem entregar. Só, olha, o Estado brasileiro tem problema. Professor, desculpa, essa assertiva não se sustenta ante a nossa própria realidade. O Brasil era nada em 1930, nada. Era um país assentado na monocultura, de monocultura da cana-de-açúcar e do café. Quando nós idealizamos o Nacional Desenvolvimentismo e germinamos em 3 décadas e meia, nem a China repetiu esse exemplo, a 15ª economia industrial do planeta. Imagina isso sem o Estado. Olha o caso da Coreia. É assim, olha a Coreia. Veja se a Coreia existe sem o Estado coreano. Mas olha a Coreia. E veja se o Estado Nacional coreano tem ou não tem um papel central. Ou você acha que a Coreia... Alguém aqui está pensando que o Henry Ford é coreano? Não. Eu só queria saber. Não me consta que o Henry Ford seja coreano. Como é que a Coreia do Sul vira em 30 anos uma plataforma de eletroeletrônicos e vira uma plataforma de indústria automobilística que conquistou 12% do mercado norte-americano pelo laissez-faire? Peraí, mas o Estado, então, brasileiro, que funciona tão bem, não criou uma LG. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. O senhor que falou. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. Eu estou dizendo que o Estado brasileiro foi capaz de produzir um fenômeno concreto, que também tem um preço, produzir a maior desigualdade na distribuição de renda, produzir uma hiperurbanização sem planejamento e tal. Só que a gente, na pretexto de matar carrapato, não pode matar a vaca. E a vida é dura. A vida é dura. Agora vamos para a pergunta da plateia. Paula, tá só falando baixo, aumenta a voz. Ou mais alto. Bom, estava desligado, né? Então... Bom, primeiro eu só queria responder o Ciro, porque aquela hora ele apontou para mim. Eu aplaudi a ideia do Timothy ali de falar que a questão do zíper é uma boa ideia que nunca vai acontecer, porque é uma excelente ideia, é o que a gente queria ver acontecendo imediatamente, mas a gente viu ali em 2015 na Câmara, com aquela tentativa de reforma do Cunha, que a gente está para lá de longe, a gente não consegue botar 30% das mulheres. Você permite uma parte prevista no ponto. Veja bem, uma das características da deformação sociocultural brasileira é o papel subalternizado da mulher. Nós vamos resolver isso com despotismo esclarecido, estabelecendo cota zíper no mandato. Sabe o que os partidos já estão fazendo? É obrigado a fazer 30%. Os caras filiam mulher e botam lá para se ela não tem um voto, nem o dela própria. Bom, porque a mulher tem que se empoderar realmente, não é por essas ficções. Eleita, né? Você não pode ter candidata, a mulher tem que ter eleita. A mulher. Tem que facilitar, tem que abrir o caminho, ok, mas nós temos 30% de cota nas listas dos partidos que não são preenchidas. Mas isso aí não é nada, porque você tem que ter a mulher eleita, você não tem que ter a mulher candidata, porque de fato você não vai conseguir. Sim, então o que, você quer fazer? Quer que a pessoa que não tem voto se eleja. Bom, a gente vai conversar depois sobre o meu voto em 2018, mas... Desculpa. Mas, enfim, a minha pergunta, eu senti muita falta da presença do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que acho que teria sido um debate maravilhoso, principalmente com o Ciro, né? Mas a pergunta eu deixo de qualquer forma para a mesa, que é o seguinte, a gente viu a ministra Adelaide falando que 6 em cada 10 brasileiros são contra a reforma trabalhista, ainda mais contra a reforma previdenciária. A gente tem um governo que menos de 1 em cada 10 brasileiros aprova esse governo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa máxima que está sendo colocada por esse governo, de que como o governo é impopular mesmo, então a gente vai dar esse remédio amargo para os brasileiros, já que ele é impopular, vamos fazer porque é melhor para o brasileiro. Nós sabemos o que é melhor para o brasileiro. Então, minha pergunta é essa. Eu posso só dar a minha opinião? Aí eu acho... veja só, né? Se for por... Vamos só coletar mais algumas perguntas, desculpa. depois a gente responde todo mundo. Tá. Desde que peça seja concedida. Vou pegar mais 2 perguntas, depois a gente passa para as respostas. Meu nome é Cristina e eu sou advogada.
pela OAB do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, eu moro fora, não infelizmente, eu sou feliz, mas eu moro fora há 10 anos, mas o motivo da minha mudança não foi o mais feliz, foi por questões da segurança pública que a gente não tem. Eu vejo esses debates maravilhosos e muito valiosos, mas existe essa questão que eu acho que toca a vida de cada um. Não só quem mora, como quem visita. E eu vejo um Estado muito bem aparelhado para investigações, para conseguir achar esclarecimento para questões da corrupção, como a gente está vendo, e eu me pergunto e pergunto a Anisa, por que não existe esse foco a nível de investigação para resolver o problema da segurança pública e principalmente do tráfico? Por que essa questão não é vista a fundo? Por que toda essa aparelhagem não é voltada para isso, para dar uma vida melhor para todos? Obrigada. Mais uma pergunta por ali? Ali para completar todo o espaço do auditório. Depois de tentar conseguir fazer uma pergunta aqui no final. Eu queria parabenizá-los pelas exposições e tendo em vista a premissa que foi assentada pelos senhores de que não há solução para o Brasil fora da política, com a qual acredito que todos concordam. Como resolver essa desconexão e esse desencantamento da sociedade civil com os políticos, que também é um fato, né? A sociedade se sente mal representada, isso até se verificou no último pleito com um grau enorme de abstenção. O voto no Brasil é quase facultativo hoje, né? Com a justificativa. Então, como religar, reconectar a sociedade civil e ela se sentir legitimamente representada pelos políticos? Não com o menos pior, né? A gente já pode passar, eu acho, para as respostas, depois eu pego mais uma rodada de perguntas. Eu vou tentar ser telegráfico. Eu acho que a reconexão acontecerá. Por quê? Porque não há vácuo. O poder não se compraz com o vácuo e ele será ocupado. Então, nesse primeiro momento, será ocupado ou tentar-se-á... Eita, uma mesópsia, ó. Ao modo Temer de ser. É claro, né? Tentar-se-á ocupar esse vácuo politiqueiramente, simulando que não é político. Então, haverá uma série de politiqueiros simulando que não são políticos para se conectar com essa superficialidade boba, burra, que sempre supõe que o povo é burro. Mas o vácuo não existe. Então, a política ela sempre reinará com maior ou menor energia. O que é que energizaria a política? Um projeto e exemplo. Agora é a hora do exemplo e do projeto. É ganhar o imaginário, ele falou em sonho. Eu me recuso um pouco à ideia de sonho, mas está embutido na correta percepção dele de que você precisa sinalizar que há uma resposta praticável na realidade brasileira, com todas as suas contradições, para superar as percepções graves de desemprego, informalidade, colapso na segurança, colapso na saúde, etc, etc. E aí você formula o projeto de uma maneira praticável, à luz da realidade brasileira, aposta, inclusive, em impopularidades adjetivas que não são impopulares, de chamar, por exemplo, aumento de impostos, localizando quais interesses serão feridos para que essa coisa seja financiável de forma sustentável e exemplifica. Por exemplo, vou ganhar um voto aqui. O Ceará tem a melhor educação do Brasil. É verdade. Das 100 melhores escolas, aqui é a Cláudia Costinha, que trabalha na ONU nesse assunto, das 100 melhores escolas pelo IDEB, 77 estão no Ceará. Isso não foi iniciativa privada quem fez, nem as famílias. Foi uma grande, como é que eu diria, um grande consenso político que nos permitiu, com todas as eleições e 1000 partidos, por isso que eu sou tão comovido. Tem 1000 partidos, tem 1000 chantagens, tem 1000 disso e tal, e a gente conseguiu coesão política no Ceará, ganhamos todas. As eleições ganhamos todas. Sabe quanto é imposto de soberança no Ceará? 8%. Sabe quanto é em São Paulo? 4%. Sabe quanto é no Rio, quebrado? 4%. E aí nossa sociedade suportou um aumento que duplicou o imposto de soberanças do Ceará. E aí nós somos o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, enquanto a federação está quebrada. Então, exemplo. Percebe? Por isso que eu sou comovidamente convencido de que a gente tem que parar de se iludir com despotismo esclarecido, com manual exótico, com vai fazer assim que vai dar certo, porque não sei o que alguém falou. Até os manuais do Fundo Monetário Internacional estão vendo a estupidez da mitologia neoliberal e a merda que causou no planeta.
Vou passar para o governador. A mim, chega. Vou passar para o ex-governador Jacques Wagner para responder a pergunta sobre segurança pública e depois eu vou pedir para que, infelizmente, eu sei que todo mundo quer fazer mais perguntas, mas infelizmente o tempo já acabou e vou pedir que todos façam breves considerações ao final. Não, tem aqui, não tem? Desculpa. Segurança pública é algo, na minha opinião, extremamente complexo. A gente tem tentado, lá na Bahia, fazer um programa que envolve Ministério Público, Defensoria, Poder Legislativo, Poder Judiciário, para ir melhorando, pelo menos, a eficiência do sistema. E não é fácil porque a gente tem um Estado, não o Estado da Bahia, o Estado brasileiro, que todo mundo grita por menos gasto de custeio, como se custeio fosse o mal em si mesmo, e depende, se o gasto em custeio for para botar remédio no hospital, policial na rua, gasolina no carro do policial, eu não acho que é o mal. Tampouco eu acho que há uma mistificação. Ferramenta de gestão não é nem de direita nem de esquerda. Ferramenta de gestão é ferramenta de gestão. Eu tenho, lá no meu estado, eu tenho PPP em hospital que foi premiado pelo Banco Mundial. É o melhor retorno que a gente tem do ponto de vista. Eu tenho PPP em saneamento, e sou do PT. Então é um besterol essa coisa de que a ferramenta diz a cara do governo. O que diz a cara do governo é a orientação que você dá para aquilo onde você gasta o seu orçamento. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que o que arrecada. Todo mundo... Eu entreguei o Estado, felizmente, equilibrado financeiramente. Vários estados quebraram e a Bahia, apesar de ser o 24º pior per capita de orçamento, estamos lá em pé fazendo investimento. O metrô lá é uma PPP. Agora, de vez em quando você tem que ficar respondendo a todo mundo do Ministério Público, porque o pressuposto é que se você fez PPP é necessariamente porque você quer alguma coisa por debaixo do pano, porque PPP não tem custo unitário. Você compra o serviço. Você faz uma PPP de imagem, você quer entrega de serviço e paga pelo serviço. Como é que o cara vai montar aquilo lá? É problema de quem você contratou. Ele tem que montar bem para aquele serviço dele poder durar, senão se a máquina quebrar, ele vai ter que trecar. Então, segurança não é uma coisa simples. E eu sou obrigado a voltar a um tema que eu acho sempre fundamental, é que nós vivemos uma crise de valores. Mata-se, morre para ter patrimônio ou para defender o seu patrimônio. Esse, para mim, é uma crise civilizatória de subversão de valores. Nós idolatramos, como eu gosto de dizer, o bezerro de ouro. Eu digo isso muito, não sou pregador, mas no interior da Bahia digo para todo mundo. A gente não é a roupa que veste, a gente é o que a gente carrega por dentro. Porque a roupa lasca e o que a gente é por dentro a gente carrega até o caixão. Mas a gente tem uma subversão no mundo da chamada economia do mercado. Você cita as pessoas para consumir, as pessoas não têm dinheiro para consumir e começa a roubar de tênis, vai vender droga para poder ter dinheiro e por aí vai. Então, eu não acho que é uma coisa simples. Tem se tentado uma série de coisas e é uma briga que nós vamos ter que continuar. Mas eu acho que a raiz do problema é o desrespeito à vida. Se banalizou a vida. As famílias hoje não conseguem ser provedoras e a base da família é ser provedor dos seus. Quando a família não é provedora, quebra o conceito dessa unidade familiar. Se o pai não consegue botar dentro de casa a comida, a escola, a saúde, como é que ele sustenta essa família? Então, eu acho que esse é um desafio grande e, repito, eu acho que é um desafio grande porque ele perpassa a questão dos valores que a gente está, que eu acho que é uma crise do mundo moderno. A crise da subversão. Por exemplo, eu acho uma crise também, uma subversão. Na minha opinião, a economia tem que servir à política, entendendo a política não como um político, a política como o desejo de todos nós de que sociedade nós queremos. Está invertido desde o período neoliberal, hoje a política se submete à economia. A regra é essa, morram quantos morrerem, mas a regra é essa, você tem que manter essa regra. Então, eu acho que essa subversão também é outro problema que a gente vive e que acaba gerando essa questão de insegurança. Vou passar a palavra ao professor Marcos Vinícius e depois ao professor Timothy Power para considerações finais, considerando as perguntas que foram feitas aqui. Tá. Me permita só rapidamente, por favor. É porque você citou Singapura. Singapura ainda tem chicotada. E é uma cidade. E é uma cidade. Então, não, é só porque eu morro de medo. Também. Ainda mais...
sair da Não, tem que se personalização contar da pena para a família, patrão, isso aí só na Idade Média. Agora, quem se comporta não tem problema. Regra do jogo. Quer dizer, você não se comporta, a sua filha vai ser punida. Regra do jogo. Você não se comporta, a sua filha vai ser punida. Sua filha se beneficiou. Isso nem na Idade Média se aceitou mais. Pois é, mas é um país que está funcionando. Isso não é um país, é uma cidade exótica. Mas é um estado. Tá bom. É um estado. É uma cidade O exótica. governador admira quando o senhor fala, mas nós Já perdi esse voto. Esse voto está perdido. E eu queria dizer algumas coisas. Porque eu estou tendo pesadelo com o futuro. Mas olha só. Eu queria dizer o seguinte, não é? Eu queria dizer o seguinte. Primeira coisa, isso é interessante do debate. Eu gosto de citar a Margaret Thatcher por uma única razão. Ela dizer, onde há consenso, não há liderança. E é verdade. E o governo, é a mesma coisa que o Tim falou, né? Se você perguntar para o político, para o peru, se ele quer participar de ação de graça, ele diz não. A reforma trabalhista, uma lei que nós temos há muitos anos que precisa ser reformada e que ninguém fez, alguma hora precisa ser mudada. Inclusive, por um contexto que eu gostei do que o governador falou, mas nós vivemos um contexto global em que a situação é completamente diferente. E os franceses estão se dando conta disso. E precisam se adaptar a essas novas realidades. E, por mais que nós queiramos parar o relógio do tempo não para. Então, isso é uma coisa importante da gente ter muito clara. Porque mudou, há novas realidades, há novas premissas, e nós queremos construir um Brasil com uma premissa ideológica, muitas vezes, de um passado que não vai voltar. Então, o que nós precisamos pensar é criativamente. E aquela pergunta que você fez tem justamente a ver com uma questão só, que é como é que nós construímos uma sociedade de confiança. E a sociedade de confiança, ela é montada só com uma coisa. Quando eu tenho promessa e entrega. Hoje em dia nós temos um monte de promessa. Vivemos um país maravilhoso, tudo funciona. Mas quando a gente vai ver a entrega, de fato aquilo não é a realidade. Então, quanto para pensar o futuro, o brasileiro tem que ter muito claro, é uma decisão. E qual é essa decisão? Eu quero morar num país decente. O brasileiro ainda não tomou essa decisão. Porque a hora que ele tomar, aí ele vai cobrar a classe política, vai cobrar o judiciário, vai cobrar um monte de coisa. Mas é uma decisão. E essa decisão o brasileiro ainda não entendeu, porque nós vivemos ainda no messianismo, na espera de que alguém vai resolver o problema. E a única coisa que a gente descobre é que quem paga a minha conta sou eu, não é o Estado. Por favor, professor Timmer. Sim. Bom, só visitei o Ceará uma vez na minha vida e lá aprendi um ditado nordestino, que é o seguinte: em baile de cobra, sapo não dança. Tá? E... E sendo um sapo gringo, eu vou parar por aqui. Mas eu queria, com as palavras de Maurício Santoro na mesa anterior, que no Brasil, infelizmente, nesse momento político, tem poucos espaços para um diálogo tão democrático, respeitável e pluralista, inclusivo como esse. Então, espero que vocês levem esse espírito de volta para o Brasil, já que esse evento Já que esse evento importou a pontualidade brasileira, vamos exportar o espírito de Oxford. Muito obrigado. Agradeço imensamente pela presença dos palestrantes e pela participação do público e passo a palavra ao Rodrigo. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado aos membros da mesa. Eu peço